Olá, pessoal. Vamos começar então hoje um tema muito interessante, que é o estudo dos corpos rígidos. Nessa primeira parte, nós vamos nos dedicar a falar sobre a cinemática dos corpos rígidos. Antes de começar o assunto, a gente poderia resgatar um pouco o conceito que seria partícula. Partícula seria aquele ente pontual, ou seja, cujas dimensões sejam aí desprezíveis. Sendo essas dimensões desprezíveis, eu quero dizer então que tudo, desde uma formiguinha até um avião, eles seriam tratados como objetos com dimensões desprezíveis. Com isso, nós estudamos aí uma série de propriedades, né? Posição, deslocamento, velocidade, aceleração, força, momento, até que chegamos no ponto do tratamento do centro de massa de um sistema de partículas, e aí colocamos um sistema de partículas que fosse formado aí de maneira contínua, que tivesse uma distribuição de massa contínua. Isso seria a porta então de entrada para que nós conseguíssemos entrar já num sistema de partículas e contínuo, né? E poder tratar do que nós chamamos de corpo extenso. Agora, mais especificamente, o que nós chamamos então de corpo rígido. E o que seria então? O que viria a ser esse corpo rígido? Então vamos considerar um sistema de partículas, né, que juntos forma esse conjunto, né, laranja, este corpo, de um formato genérico. Vamos localizar aqui dois pontos quaisquer, tá, deste corpo. Um ponto I e um ponto J. A diferença, né, ou seja, a distância entre esses dois pontos seria então a diferença, né, RI com RJ. Se essa distância se manter fixa para quaisquer pontos deste corpo, então eu chamo isso de um corpo rígido. Tá? Em outras palavras, se eu considerar então RI menos RJ, pegar o módulo dessa distância, né? Isso aqui for uma constante para quaisquer pontos I e J, eu tenho o que eu chamo de um corpo rígido. É uma ideia bem simples. Em geral, para descrever o movimento completo de um corpo rígido, eu teria que considerar, além da sua translação, ou seja, o seu deslocamento de um ponto a outro no espaço, que eu vou considerar aqui um movimento aqui do centro de massa, né? Eu também devo considerar a rotação desse corpo em torno aí de qualquer eixo, de modo mais geral. Tá? Então, que seriam as velocidades de rotação de cada um dos pontos desse corpo. Mas, para simplificar, neste primeiro momento, eu vou considerar apenas a rotação, tá, deste corpo em torno de um eixo fixo. Por exemplo, aqui nós vamos adotar o eixo Z. Tá? Esse eixo Z será nosso eixo de rotação. Esse eixo de rotação sendo fixo. Bem, então para descrever o movimento dentro do nosso corpo rígido, nós podemos simplificar da seguinte forma. Sendo esta linha vermelha uma linha de referência que é fixa no corpo rígido, eu vou então escolher um dos eixos, tá? Pode ser o eixo Y, o eixo X, para ver então a projeção, tá,
da posição de qualquer ponto desse corpo rígido em relação ao eixo Z. O eixo Z está saindo da tela aqui, certo? Então, eu estou apresentando somente uma projeção, uma sombra deste corpo rígido aqui, laranja, no plano XY. Tá? Então, esse meu θ seria então a posição angular em relação a um dos eixos. Tá? Isso aqui seria então minha posição angular. Bem, sabendo então uma vez que nós sabemos então a posição angular num determinado intervalo de tempo, nós podemos ver a evolução dessa rotação em torno do eixo Z, né, simplesmente da seguinte forma. Vamos imaginar então que eu marco essa posição onde esse vetor R aqui indica um ponto qualquer do corpo rígido. Eu vou colocar então que este θ1, tá, seria a posição angular num tempo t1 e que o θ2 seria a posição angular num tempo t2. Nós sabemos então que este ponto aqui, quando passar o tempo e ele girar em torno do eixo Z, ele vai acabar descrevendo um setor circular, né? De modo que se ele desse a volta completa, ele faria um círculo completo. Então, o que nós temos? Né? A relação, como já vimos, né, no movimento circular uniforme, foi introduzido a relação entre esse deslocamento angular com esse setor, né, circular, com esse comprimento de arco. ΔS será R, em que eu estou considerando R um módulo do vetor R, este vetor aqui, posição, vezes Δθ, deslocamento angular, em que Δθ nada mais é do que θ2 menos θ1. Esse deslocamento angular é adotado um seguinte padrão que é seguido aí pela trigonometria, o círculo trigonométrico. Δθ será positivo no sentido anti-horário e Δθ negativo no sentido horário. Onde esta é a convenção que nós vamos utilizar. No sistema internacional, né, para a gente poder lembrar, né, Δθ é dado em radianos, enquanto ΔS é um comprimento, é dado em metros, né, assim como o R também. Vale a pena então a gente fazer uma analogia deste movimento do corpo rígido com o movimento unidimensional, quando a gente está tratando de uma partícula. Então, esse deslocamento angular Δθ, né, que não é nada mais do que θ2 menos θ1, é análogo ao movimento de uma partícula em uma dimensão que sai de uma posição x1 vai para uma posição x2, né? Ou seja, o ΔX, deslocamento, não é nada mais do que posição final menos posição inicial. Isso aqui em uma dimensão. Então é muito similar ao que nós estamos fazendo aqui. De certa forma, a maneira que nós estamos tratando este problema da rotação do corpo rígido
pegando um ponto e estudando seu deslocamento, é similar ao movimento aqui em uma dimensão. Definido então o nosso deslocamento angular, Δθ, se nós calcularmos esse deslocamento em relação ao intervalo de tempo ΔT, eu posso definir uma velocidade angular média. Então essa velocidade angular média, que eu vou chamar aqui de ômega barra, não é nada mais do que a razão entre o deslocamento angular e o intervalo de tempo gasto para a realização desse deslocamento. Lembrando que no SI, as unidades de ômega são radiano por segundo. Radiano por segundo. Seguindo aqui a mesma convenção para o deslocamento angular, ômega será positivo, né, se o sentido for anti-horário. E será negativo no sentido horário. Tomando o limite, né, deste ômega, com o tempo tendendo a zero, então se eu tomar o limite dessa razão, com ΔT tendendo a zero, eu tenho então a derivada dθ dt. Então, ômega passa a ser um ômega instantâneo, que é igual a dθ dt. Bem, eu posso agora então relacionar agora esta velocidade angular ômega com a velocidade linear, né, de uma partícula aqui que compõe esse corpo rígido. Nós vimos que a relação entre o deslocamento linear e o deslocamento angular, né, se dá por essa expressão. Se eu calcular a taxa de variação, né, desses deslocamentos em relação ao tempo, ou seja, o que equivaleria aqui dividir esta equação, né, pelo intervalo de tempo, né, e após isso, né, claro, tomar o limite, né, dessa expressão com ΔT tendendo a zero, né, o que eu vou obter é que eu teria a velocidade, tá, linear é igual a R vezes o ômega, né, como nós já vimos anteriormente. A partir aqui dessa análise, aqui desse gráfico à nossa esquerda, nós vemos então, né, que para pontos mais distantes aqui do eixo de rotação, que é o eixo Z, nós temos velocidades lineares maiores. Então, quanto mais afastado nós estivermos, né, nós teremos velocidades lineares maiores. E é claro, né, quanto mais longe estiver aqui da nossa origem, nós teríamos também deslocamentos lineares maiores, né, pois ele é diretamente proporcional a esse deslocamento linear. Tá? Então, embora eu possa ter aqui para vários pontos dessa partícula diferentes V's, eu sempre vou ter o mesmo ômega. Tá? Então, embora V seja diferente para diferentes pontos do meu corpo rígido, o ômega é igual para todos os pontos. O ômega é igual para todos os pontos. Eu posso calcular agora também, né, a variação dessa velocidade angular em relação ao tempo. Né? Caso essa velocidade não seja constante, né, eu vou definir uma
uma aceleração angular, alfa, né? Uma aceleração angular média, tal que ela dá a variação de ômega em relação ao tempo. Eu defino isso como a minha aceleração angular média, né? No SI, ela é dada, suas unidades são dadas, né, em radianos por segundo ao quadrado. Da mesma forma que eu fiz anteriormente, se eu calcular o limite dessa razão com o tempo tendendo a zero, eu vou encontrar a seguinte coisa: limite de ΔT tendendo a zero de delta ômega por ΔT, o que eu vou ter é um alfa aqui instantâneo, que é a derivada, né, de ômega em relação ao tempo. Vale apontar também que, da mesma forma que ômega, alfa também é igual, né, para todos os pontos do corpo rígido, né? É igual para todos os pontos então eu estou apto agora a escrever as equações de movimento que representam aí as partículas que compõem o corpo rígido. Eu posso utilizar a mesma técnica que eu utilizei na cinemática de partículas, que é a integração, né? O problema inverso. Então, partindo aqui, eu vou considerar que para ômega igual a constante, nesse primeiro caso, né? Então eu teria a seguinte situação: eu sei que ômega é dθ dt, eu simplesmente vou isolar e vou integrar, então eu vou ter dθ igual a ômega dt, integrando aqui esta equação, eu vou obter então θ igual a θ0 mais ômega t. Então esta é a equação de movimento que eu tenho, equivalente aí para o movimento circular uniforme. Bem, se meu sistema tiver uma aceleração angular, né, então eu vou ter que ir agora para um alfa constante. Então eu sei que alfa é igual a d ômega dt. Da mesma forma, eu vou isolar e fazer a integração. Eu vou ter ômega igual a alfa dt, integrando aqui de ambos lados, eu vou ter que ômega é igual a ômega 0 mais alfa t. Para que eu possa agora encontrar a equação em relação ao θ, né, basta eu reescrever novamente ômega como dθ dt nesta equação aqui de cima. Então o que eu vou obter é dθ dt igual a ômega 0 mais alfa t, e novamente agora eu vou isolar, né? Vou obter aqui
dθ igual a ômega 0 dt mais alfa t dt. Simplesmente integrando novamente, eu vou obter a equação, né? Θ igual a θ0 mais ômega 0t, integral de t é t ao quadrado sobre 2. Então, vou ter aqui meio de alfa t quadrado. Então, eu vou circular aqui essas equações, né? Vou separar aqui as situações que nós temos, né? Então, aqui para um movimento circular, né, uniformemente acelerado, e aqui um movimento circular uniforme, né? É o que eu tenho, então. Essas são as nossas equações de movimento. Eu ainda posso combinar esta equação de ômega com a equação de θ. Isolando o tempo, eu vou chegar na equação de Torricelli para o movimento circular uniformemente variado, que nada mais é do que ômega quadrado igual a ômega inicial quadrado mais 2 alfa delta θ. Então, para enriquecer mais a nossa interpretação aqui, eu posso fazer um quadro que vai mostrar para nós as analogias entre o movimento, as variáveis do movimento retilíneo e as variáveis da rotação. Tá? Então, eu posso ver a riqueza de analogia que existe entre esses dois movimentos. Então, para o movimento linear, nós temos a velocidade com seu análogo à velocidade angular na rotação. Tá? Para a aceleração linear, temos a aceleração angular. E as equações que nós deduzimos agora há pouco, né, para a rotação, né, que são muito análogas, muito parecidas com as equações que nós obtivemos para o caso 1D.